Olá, espero que esteja tudo bem. Eu vou falar aqui um conteúdo especificamente assim para quem vai começar, deseja começar na música do zero absoluto. E eu tive a ideia que eu estava aqui, fui ali comprar umas coisas e tal. Estou falando aqui de Nova Lima, exato, Alphaville. Então, existem muitas coisas que travam as pessoas para começar na música. Uma delas são vários paradigmas, a pessoa fica pensando assim, se leva jeito ou não, a pessoa fica pensando se ela tem dom ou não, a pessoa fica pensando que ela deveria ser de parente de músico para começar a atuar musicalmente e tal. E nada disso faz sentido, né? Quando eu falo isso, eu falo com muita verdade, com muita sinceridade, porque é a minha história. A minha história não tem nada a ver com questão de talento, de dom. Eu até falo muito sobre isso, no sentido que você vai descobrir se você tem dom ou não uns 10 anos depois que você estiver se dedicando. Fora isso, não adianta você achar que você vai entrar numa aula e um mês depois você vai falar, eu não levo jeito, isso nunca aconteceu. Então, você tem que realmente quebrar esses paradigmas assim e, sabe, desistir de ficar pensando nessas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer, olha, você adentrou numa aula de música, né, num treinamento musical, buscar personalização. Eu acredito nisso, eu acredito que você vai aprender sim, que você pode aprender, mas tem que ser algo personalizado, um professor diferente, um professor que ele é obcecado para que você tenha resultado. Se você encontrar um professor desse, obcecado pelo seu resultado, tem vontade, sabe, quer te mostrar, que não esconde realmente a questão do conhecimento. Você encontrou com esse professor, você tem essa vontade, esse desejo ardente de aprender, acabou, é impossível dar errado, tá? Então é isso aqui que eu estou falando. Agora esquece esse negócio de dom, tem que ser tal estrutura. Aqui existem as mais diversas formas de aprendizado, no sentido do que, tem gente que não tem recurso nenhum e aprende, tem gente que tem muito recurso, tem as apostilas mais maravilhosas, as possibilidades e não sei o que, tem áudio, tem não sei o que, e não aprende nada. Tem gente que aprende com tio, tem gente que não aprende com tio, tem gente que aprende com grandes professores, tem gente que não aprende com grandes professores. Isso é uma coisa que não dá para ter definição assim, sobre isso. Você tem que realmente focar naquilo que você tem controle. Qual que é o seu controle? O seu controle é a sua dedicação. Sua dedicação. Se você fizer isso, acabou. A explosão, assim, deu certo e foi. Tá bom? Eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender a tocar, a cantar, nunca foi com as melhores pessoas. Eu não comecei com os professores mais tops. Não, eu comecei porque era a minha oportunidade daquela época, com pessoas muito informais na música, né? E, poxa, eu sou grato a eles até hoje, mesmo eu indo assim aos pés de grandes mestres da música, assim, ao longo dos anos da minha vida, assim. Então eu sou muito grato a essas pessoas mesmo que de forma muito simples me ensinaram, me explicaram, me ajudaram, e isso foi muito importante. Então, esse é o meu recado aqui. Eu quero que você entenda isso, né, nesses 4 minutinhos aqui. Entenda isso. Não é sobre, sabe, o outro, é sobre você. E uma coisa muito importante também é esse desenvolvimento de dentro para fora que você tem que ter, de você entender a sua mentalidade. Eu vejo que muitas pessoas têm que desaprender o que aprenderam errado sobre aprender música, sabe? E aí você sentar aos pés de pessoas que querem realmente te ajudar de verdade. Então é esse meu recado aqui. Valeu, Maestro Marco Espírito Santo, música sem complicação.